Boa tarde a todos e todas. Estamos dando continuidade ao 5º encontro de Troca de Saberes, nesse domingaço, dia 26 de setembro, na primavera, e com várias atividades acontecendo. Desde o dia 23 ao dia 26, a gente está trabalhando em várias lives, né? E está tendo um feedback muito bom. O Encontro Troca de Saberes está surpreendendo até para nós, internamente, e para muitas pessoas que estão vendo, acompanhando, e vendo que... Eu queria convidar o nosso amigo Allenberg Quindins, é um antropólogo, é professor, é músico, é compositor. Ele vai fazer um pouco mostrar essa experiência para a gente aqui. É um filho aqui do Araripe, lá do Cariri, mas faz parte aqui de toda a região do Araripe, já mora no estado do Ceará, ele está lá. De lá ele vai falar. Ele já esteve conosco no 4º encontro presencial, lá na Serra do Exu, no posto do Exu. O pessoal ficaram muito impressionado, Allenberg, com a sua fala sobre a nossa região, que a gente muitas vezes não tem essa oportunidade. Então, agradecer você para nos dar essa oportunidade, a todos os que estão assistindo, de escutar um pouquinho do que é esse território do Araripe. É com você, meu amigo. Obrigado por ter vindo. Você faz parte dessa história aqui, viu? Um abraço. Vamos lá. Beleza, Paulo. Para mim é uma alegria estar participando com vocês desse encontro e com essa ideia de encontro dos encontros, né? E com essa ideia de juntar esses biomas brasileiros, né? E então é muito importante a gente saber de quando a gente se junta, porque justamente antes a gente estava separado. Não se junta aquilo que não estava separado, né? Então nós estamos cada um em nosso canto, e nós estamos nos juntando sempre, porque essa é uma evolução da vida, se juntar. Então, é muito interessante essa coisa, né, de que todos esses saberes eles vêm de um bem comum, né, que é a relação da água com a terra, né? Nós somos filhos dessa junção da água com a terra. Então, se pensar que há 500 milhões de anos, aproximadamente, existia a Pangeia, que era um continente só. E esse continente ele foi formado por os blocos, né, de placas tectônicas que tem aqui embaixo da terra, né, desse terreirão todo que nós estamos pisados em diversos locais, né? Então, esses blocos de pedras, que são chamados placas tectônicas, eles se dividiram e foram formando os continentes que nós temos hoje no formato que nós temos outro. Primeiro nós tivemos a Gondwana, né? E depois foi se transformando nesses continentes que a gente vê. Se você pegar o mapa do mundo e você juntar, aqui essa região Nordeste, ela vai, como um quebra-cabeça, se juntar com a África, né? E por isso que existe fósseis aqui no Araripe e fósseis na África, de uma época só, como se fosse um continente só. Então, essas placas tectônicas, elas se tocaram, né, aqui nesse lado do continente, nós se tocaram e se transformou isso no que nós temos hoje. Subiu os Andes e surgiu todas essas chapadas que existem, que são os platôs altos do nosso continente, e nessas chapadas, nesses vales, foram surgindo os rios, e esses rios foram dando origem aos biomas. Então, você tem o Brasil, ele é um país que a cultura do seu país é pautada pelos biomas. Só que o que acontece é o seguinte, que a federalização do Brasil não atendeu isso. Então, por exemplo, você pega Minas Gerais, existe o Vale do Jequitinhonha, o rio desenha uma cultura, certo? Você pega os Pampas, que foi um país dividido entre a Uruguai, o Brasil e a Argentina. E assim, dessa mesma forma, você tem aqui a Chapada do Araripe, que existia o Cariri, pelo povo Cariri, que de um lado habitava as famílias Inxu, do outro lado aqui a família Cariú, e que esse território, a partir desse ponto geográfico, que foi o surgimento da Chapada do Araripe há 90 milhões de anos, transformou com a federalização, dividiram o Cariri em Pernambuco. O Pernambuco ficou com uma parte, o Ceará ficou com outra, o Piauí ficou com outra e a Paraíba ficou com outra. Mas, culturalmente, isso nunca se dividiu. É tanto que você tem aqui, de um lado do Ceará, o cearense do século, que é o Padre Cícero,
Do outro lado, você tem Luiz Gonzaga, que é o pernambucano do século. Então, eu sempre digo que o começo do Pernambuco é aqui, tá entendendo? Porque lá já é o fim, porque se você entrar, você morre afogado no mar, tá entendendo? Então, começa o Pernambuco aqui. A Pedra do Reino de Ariano Suassuna está aqui, né? Essa Pedra do Reino que é falado na... Então, você tem aqui toda uma mitologia profunda, que são os saberes profundos, né, do território. O território, ele foi sempre habitado de dentro para fora. Hoje nós temos essa coisa, depois do início das navegações, que os continentes começaram a ser habitados de fora para dentro. Mas a civilização veio de dentro para fora. É tanto que você encontra em São Raimundo Nonato, no Piauí, resquício de 50 milhões de anos do homem. E esses 50, ou melhor, 50 milhões de anos. Então, e 50 milhões de anos de saberes, tá entendendo? Que tem ali. Então, você tem naquelas pinturas rupestres o culto à Jurema. Então, existia a medicina da Jurema naquela época, que era feita pelos bisamuyê, e a natureza sempre deu esses doutores do saber, que foram rezadeira, curador, né? Esses doutores que, no início, né, da constituição antropológica dos saberes, a medicina e a religião comungavam do mesmo. O doutor era também o padre, vamos dizer assim, tá entendendo? Então, é por isso que você tem fracionado isso. Então, é muito importante a gente, sempre que a gente for falar de saber, a gente vê que isso, as próprias pedras estão ali de uma forma oral ou de uma forma material, os saberes do povo. Então, você encontra nas pinturas rupestres os saberes, ou seja, você vai encontrar os animais, você vai o mocó como um deus totem, ligado à cultura da guerra, tá entendendo? Do combate. Você vai encontrar os pássaros, como a cauã, como a coruja, né? Então, você vai encontrar esses pássaros ligados à rasga-mortal, essa coisa, tudo ligado aos saberes, né, da cultura imaterial. Ao mesmo tempo, você vai encontrar nas pinturas rupestres aqueles detalhes sociológicos que ali tinha. Então, para mim, é uma alegria estar participando. Nós somos todos filhos desses biomas, e esses biomas são todos filhos de uma geografia, que essa geografia é pautada por essas placas tectônicas, que, em cada canto, ela traz um fruto. Então, se é no Vale de Jequitinhonha, nós somos filhos desse rio. Se é no Araripe, nós somos filhos dessa chapada. E se nós estamos no Cerrado, nós somos filhos desse Cerrado. Então, na realidade, nós somos um animal a mais, né, em cada bioma desse, e eu acho bonito quando vocês fazem o encontro dos biomas. A gente está planejando aqui na Chapada do Araripe, nesse projeto Patrimônio da Humanidade que a gente está fazendo, de fazer um encontro das chapadas do Brasil. Então, é muito interessante a gente começar a se reunir por biomas, tá entendendo? E depois fazer esse grande encontro, onde junta tudo isso, porque cada bioma é um professor, é uma professora, é esse reino encantado aonde dá ao homem os seus frutos de saberes e de ciência, para que esse homem possa, dentro desses saberes, curar e guiar a humanidade. Saberes da Caatinga, tentar ser o mais rápido possível aqui para a gente escutar as companheiras que estão aí dos outros 3 encontros que acontecem aqui no nosso país. Então, minha gente, ele surgiu exatamente com essa visão nossa, né, das organizações, das famílias, mas da Rede Araripe, que é a rede de agricultores experimentadores aqui do Araripe, que já existe há mais de quase 20 anos, essa rede de agricultores que trabalham com a agroecologia, com a convivência com o semiárido. O Araripe é uma região muito rica, né, em agricultura. Ela tem 2 realidades. Então, é uma região bastante rica. O Alenbergo falou um pouco dessa sua simbologia. Temos muito a aprender ainda, mas muitas coisas já são bem divulgadas, e esse evento ajuda isso, a divulgar essa região. Mas aí a gente partiu
compreensão nossa de resgatar, de valorizar, de colocar ao conhecimento da sociedade esses saberes que são ancestrais, saberes que fazem parte, né, da preservação da vida, do cuidado com a vida, do cuidado com a natureza, mas da vida das pessoas, que passa por conhecimento sobre a terra, sobre o bioma caatinga, sobre as plantas da caatinga na medicina, nos diversos usos. Então tem uma série de pessoas aqui, homens e mulheres, raizeiros e raizeiras, que muitos deles estão fazendo a sua passagem, aqui quando em quando, né, Deus faz o chamado e eles vão indo, e vai com eles um saber ancestral, e a gente pensa em cumprir com esse papel, de visibilizar, dar visibilidade que existe, para que mais pessoas conheçam, aqui da região, mas de todo o Brasil, de todo o mundo, e também trocar informações entre eles, né, esse encontro, né, presencial, possibilita essa troca de informações, e a gente vai registrando, colocando isso em foto, em vídeos, em papel, escrevendo o que a gente consegue escrever. Aqui nós temos um livrinho que é os anais do primeiro e do segundo encontro. Ele está à disposição também, a gente vende para ir bancando algumas despesas do encontro, e está em construção, em preparação do terceiro e do quarto encontro. E agora do quinto vai sair todo esse material de vídeos e de live, vai ficar registrado, e tem pessoas também voluntárias escrevendo. Então, esse é um objetivo assim geral, né? E as organizações como o Caatinga, o Chapada, o ICMBio, a Fundação Oswaldo Cruz, algumas prefeituras, sindicatos, associações como a Agrodóia, lá em cima da Serra do Exu, é um conjunto muito grande de pessoas, principalmente, mas também de organizações que apoiam. É um evento que não tem financiamento assim próprio, as pessoas vão colaborando com o que é possível, com trabalhos, com tarefas, mas também, às vezes, fazendo uma inscrição e pagando uma taxa para ir juntando ali para ajudar nas despesazinhas, para garantir que os protagonistas principais, os sujeitos, que são os raizeiros, as raizeiras, como eu falei, mas também as benzedeiras e os benzedores e as parteiras, né, curandeiros, que existem aqui nessa região. Então, normalmente os 4 encontros anteriores, de 2016 até 2019, foram assim em torno de 100, em média, por ano, que participavam desses sujeitos principais. E aí, entre outras pessoas, como agricultores, pessoas aqui da região, professores, estudantes, técnicos, né, da área de saúde, mas de outras áreas também, e gente vinda de vários cantos do Brasil, se juntava ali em Exu, lá na Serra do Exu, e realizava um encontro com mais de 500 pessoas, né? Então, era uma semana, o último a gente fez com 10 dias aqui, né? Também várias oficinas, pessoas do Brasil todinho, até de fora do Brasil, vem gente de outros países, oferece oficinas sobre diversos temas. No quarto encontro, nós tivemos mais de 30 oficinas diferentes. Tem oficina que é de 2 horas, tem oficina que é de um dia todo, de 2 dias, de 3 dias, e aí vai, conforme a dinâmica e o assunto que precisa ser tratado. São oficinas bastante práticas, mas tem também conteúdos teóricos, aquela conversa, aquele diálogo, mas já é feito diversas oficinas, e o público se divide em se inscrever e participar daquelas oficinas espalhadas lá nas estruturas que a gente conseguia lá na Serra do Exu, de escolas, de chácara lá onde a gente trabalha, e também tem a parte do atendimento, também tem umas horas de fazer autoatendimento, a gente coloca umas tendas, e aí pessoas vão dar massagem, vão fazer aconselhamento, vão fazer quiropraxia, tem vários atendimentos, vão rezar, né, vão receber uma reza, uma oração, vão trocar ideias. Então tem posso citar assim, 4 dinâmicas diferentes, que é as rodas, né, a roda maior, as rodas menores, temáticas, as oficinas e os atendimentos, que inclusive os atendimentos ele é aberto para quem da comunidade estiver ali perto chegar e se inscrever, chegar ali para poder participar. Sim, tem uma coisa importante também, que é a feira, né? A feira de saberes, a feira solidária, que aí tem vários produtos que o pessoal leva e eles vão ali vendendo, trocando, né? É uma feira solidária, são de produtos terapêuticos, mas de alimentos também, de artesanatos, tudo dentro
dessa lógica. E a cozinha que a gente prepara coletiva para todo mundo, que é paga pelas inscrições do pessoal que participa, os protagonistas não pagam nada, mas quem vai para assistir, aí ele paga uma taxazinha que é para cobrir a alimentação de todo mundo. É uma alimentação totalmente natural, sem produtos de origem animal. Principalmente carne, não tem essa parte de carne, é mais cereais e verduras. Né? E trabalho aí com... A gente tem um evento chamado Movimento pela Vida, aqui no Tocantins. Aliás, eu hoje não estou no Tocantins, eu estou em Goiânia. Mas acontece lá em Tocantins, em Palmas, né, há 21 anos. Bom, o Movimento pela Vida é um evento que começou há 21 anos atrás, né? Aliás, há 22, porque começou a primeira edição foi em 99. Né? E o evento, ele é para resumo da ópera, ele é um evento que é uma construção coletiva, né? Onde os 4 pilares é a ciência, a filosofia, a arte e as várias formas de conexão com o sagrado. Nesse bojo está todo o conhecimento, não só acadêmico, mas o conhecimento tradicional, e entra também a questão dos movimentos sociais, né? A questão dos direitos humanos e as várias ciências, né? A arte, a filosofia e a conexão com o sagrado que a gente coloca, que é nesse movimento, nesse evento, a gente faz ser visível, se mostra as várias formas de conexão com o sagrado. Eu estava ouvindo ele falar com a questão da Jurema e da cura, né? Então, isso nas tradições, quanto mais para trás você vê isso muito forte, né? E você vê do conhecimento tradicional, não está separado o sagrado, né, da ciência, do conhecimento, né, da ciência, do saber, da cura, tal. Então, o Movimento pela Vida, ele oportuniza também a gente ter um conhecimento, um contato com saberes, inclusive ligado ao sagrado, de várias culturas, inclusive fora do Brasil, né? Então, a gente traz pessoas que têm a ligação com a cultura do Oriente, né? Muçulmano, budista, dentro das tradições japonesas, um bocado, africano, né? Um pouco mais O Movimento pela Vida, entrou o Fernando. O Movimento pela Vida, ele traz essa ideia, dessa contribuição, né, para a valorização desse conhecimento tradicional, mas nos várias etapas, nos várias possibilidades. Então, você tem a oportunidade, por exemplo, de ver, porque é uma vivência, geralmente são 3 dias, acontece antes da pandemia, né, acontecia no feriado de Corpus Christi. Então, a gente tinha a oportunidade de ver, por exemplo, o pessoal que não come carne, o pessoal que come carne, o pessoal que não come alho, o pessoal que só come a carne se for seguir os preceitos lá do Alcorão, né? Você convive, isso é uma experiência assim que as pessoas declaram isso. É um momento peculiar de você ter contato com pessoas que às vezes pensam diferente de você, reza diferente de você, tem uma visão de mundo diferente de você, tem um olhar, né, diferente, mas a gente junto pode construir um mundo melhor. Então, a gente vivencia essa diversidade, né? E sempre, ao longo dos anos, a gente trabalhou com a questão indígena, né, a questão do negro, e trazendo esse conhecimento, né, por exemplo, as regiões de matriz africana sempre presentes, né, e toda a africanidade, o conhecimento, a questão indígena, né, nós tem pessoas que dão, por exemplo, tem a Felisberta, vou dar um exemplo da Felisberta, que é uma bezedeira lá de Natividade, que é uma cidade a sudoeste do Tocantins. Ela sempre dá oficina, né, sobre os poderes da mata. Aí tem benzeção, só que é o seguinte, numa sala, falando aí como o companheiro estava dizendo,
acontece ao mesmo tempo várias atividades, acontecem várias atividades. Então, a gente tem palestra, a gente tem mesa redonda, a gente tem roda de conversa, a gente tem oficina, a gente tem vivência e a gente tem atendimento, né? E esse atendimento, ele vai desde a massagem, barra de axis, aí vem a benzeção, né? Vem o aconselhamento, por exemplo, aconselhamento psicológico, mas o aconselhamento com o pastor, com a mãe de santo, com a raizeira, com o pessoal que trabalha com oráculos de modo geral, né? Búzios, tarô, né? E aquelas várias técnicas de cura aí, mais amplas e complementares, né? Então, conhecimentos, por exemplo, a gente tem, é muito interessante, por exemplo, de um lado, numa sala, está o pessoal recebendo a bênção lá, o passe espírita. Ao lado tem uma mãe de santo jogando búzios, e do lado tem o pessoal da Seixoê não, messiânica, ministrando o jorei. Então, uma pessoa que circula tem a oportunidade de ver várias formas, né, de olhar. Eu quero conversar com o pastor, para ele me ouvir. Não, mas agora eu quero conversar com a psicóloga. Não, eu quero receber um reiki. Então, você celebra no Movimento pela Vida essa diversidade, né? Então, a gente tem essa preocupação muito, muito, muito com a questão do conhecimento. Por exemplo, agora eu não lembro, Fernando, quando é que foi, que teve aquele encontro, dentro do encontro Movimento pela Vida, sobre da permacultura da perspectiva indígena, né? Que teve etnias aí do Brasil inteiro participando. Né? Então, a gente tem essa experiência. Então, por exemplo, 2015. Uma coisa legal, teve uma vez, eu não lembro, eu lembro que aconteceu um negócio muito bonito uma vez, que a gente foi trabalhar com o pessoal da terceira idade. Aí teve uma oficina para a meninada aprender a fazer pão. E no momento, e com o pessoal da terceira idade. Aí o pessoal ensinando a fazer o pão, né? E conversando com a meninada, contando causos, discutindo com a meninada de 13, 14, 15 anos. Logo depois, essa meninada foi ensinar a turma da terceira idade a mexer com o celular, mexer com o Zap, mexer com, sabe? E aí um respeito ao outro, entendendo o outro, sabe? Dando voz ao outro. Então, essa celebração da diversidade é um ponto alto dentro do Movimento pela Vida. E, baseado dentro desse olhar aí na perspectiva dos conhecimentos tradicionais, a gente trabalha muito com a questão dos raizeiros de modo geral, e esse ano, né, com aqueles projetos, né, do projeto da edital da Aldir Blanc, então, juntamente com a Ecoterra, que está sempre junto com a gente desde o começo, né, participam, porque uma coisa, o Movimento pela Vida não tem um staff assim, de um grupo, são vários segmentos, várias instituições que participam na construção mesmo desse evento, né? E uma desses grupos, né, dessas instituições é a Ecoterra, que a gente, junto esse ano, estamos trabalhando aí no projeto Raizando, né, que é um projeto que está dando mais trazendo como registro, deixar registrado, né, aí a história de 10, né, são 10 raizeiros e raizeiras, contando a sua história, contando da sua origem, trazendo, às vezes, receita. Era para ser isso físico, né, ia ser presencial, apresentado no Movimento pela Vida. Mas, como não vai acontecer face à pandemia, o resultado desse trabalho vai ser apresentado nas plataformas do Movimento pela Vida, da Ecoterra, né? Então, para deixar registrado esse legado. Então, a gente tem sempre essa preocupação, né? E o que eu vejo muito bacana, que é aprendizado, por exemplo, você ter a oportunidade de trocar, como ele falou, a história lá Nós já tivemos xamã siberiano, né? Xamã pajés, que já deram palestras, que já deram oficinas de remédio, pessoas, artesãos, por exemplo, dos quilombos, ensinando a fazer qualquer coisa, fazendo oficinas. Então, essa troca de saberes, mas, ao mesmo tempo, também esse conhecimento acadêmico,
Porque o conhecimento acadêmico, o conhecimento que está na universidade, um dia, ele foi empírico, ele veio da tradição, ele veio do conhecimento tradicional. Então, é uma obrigação da academia devolver isso também, né? Então, essa troca, né? Essa experiência também é muito legal. Bom, eu acho que é isso, né, que eu falo, eu acho muito bacana, eu acho que a gente tem que, quem sabe alguma vez ainda, a gente fazer uma troca presencial, além de fazer isso aqui, vocês irem no Movimento para a Vida, a gente na experiência de vocês, né, e dê condição e ter grana para trazer, fazer essa trança de gente bacana, de conhecimento, desses biomas. Eu gostei demais da fala do menino. Que bacana isso, nós vamos conseguir. Então, Dani, né, eu gostaria de apresentar a Daniela, ela é a gestora cultural e que pensou e que organiza a produção do grande encontro Raízes, que é o encontro que acontece na Chapada aqui dos Veadeiros. E ela vai poder falar melhor do que a gente como que esse encontro, né, ele funciona, como é que ele é realizado, como é que é a organização dele, trazer um pouco dessa experiência para que a gente possa escutar e na segunda rodada a gente fazer uma troca, trazendo um pouco dos desafios, não agora, mas dos desafios do encontro diante da pandemia e diante do mundo virtual. Essa é a segunda rodada que a gente está propondo. E a todos. O som tá bom? Tá dando para ouvir bem? Perfeito. Então tá bom. Então, o Raízes, né, tem um nome desse tamanhozão que a gente abrevia por Raízes, mas é o grande encontro de raizeiros, parteiras, benzedeiras e pajés na Chapada dos Veadeiros. Acontece desde 2016, né? Então, a gente teve 4 edições, né, cada uma em um ano, né, um evento anual, 4 edições presenciais, e ano passado a gente fez a edição virtual, que a pandemia pegou a gente de surpresa. E foi o primeiro ano que a gente teve o evento financiado de forma diferente, que ele sempre foi feito de forma colaborativa, através de doações e trabalho voluntário. E ano passado a gente inscreveu no edital, que era o Fundo de Arte e Cultura de Goiás, e como a gente tinha ganhado, a gente pensou até em devolver, mas depois a gente falou, não, vamos modificar isso daí, vamos transformar ele em virtual. Então, a gente mudou e fez esse virtual. Então, teve essas 5 edições, e esse ano a gente optou por uma pausa. Então, esse ano de 2021, a gente pausou mesmo. Está sendo um ano de reflexão, oração, repensar muita coisa, né? E vamos ver quando vai ser possível retornar, que já está todo mundo morrendo de saudade. Então, né? Qual foi o objetivo desse encontro quando eu pensei? Primeiro, eu quero dizer que ele foi inspirado principalmente no grito e a resistência dos povos cerrados, que é o grito que acontece na cidade de Goiás, que a dona Maria Luísa vai falar logo mais, né? Dona Maria Luísa é a grande inspiradora, grande mestra, assim, de idealização e inspiração, e a primeira raizeira que me levou para o mato também. Então, assim, é muito legal esse encontro dos encontros, porque a gente vê encontros que inspiraram encontros, né? Então, tem o Grito, que inspirou o Raízes, o Raízes também influenciou um pouco, assim, a gente conversava muito, né? O seu Antônio, né? Eu não sei se você chama ele de Antônio, de Alencar ou de Sampaio, aí que cada lugar chamam ele de um jeito, né? Mas uma certa inspiração também para a Caatinga. Agora a Caatinga também já nos inspira, e através do pessoal do Encontro da Caatinga eu ouvi falar pela primeira vez do Movimento pela Vida, e eu pensei, meu Deus, como que eu não conheci esse encontro antes? Como que eu não fui nesse encontro? Quando eu conheci a Tânia naquele nosso primeiro encontro virtual, né? Eu falei, não, tem que ir nesse encontro, meu Deus, e agora vem a pandemia, logo agora que eu estou doida para ir nesse encontro, mas ainda vou. Então, voltando ao Raízes, né? O Raiz eu vejo assim, todo mundo falar e fico observando qual que é a diferença, né, de um encontro para o outro, o que é que tem de mais gostoso e tal, num e no outro, e o que é que tem de diferente, de peculiar, né? Uma diferença que eu percebo assim do Raízes foi uma opção que a gente fez não sei se a palavra certa talvez seria purista, mas eu acho que cabe também, porque, assim, todos os encontros a gente vê que tem o objetivo de salvaguardar, que é o quê? Proteger, garantir, defender, né? Amparar esses conhecimentos que se salvaguardar, né? E difundir, que seria propagar, multiplicar esses conhecimentos tradicionais de cura. Então, quando eu pensei,
eu pensei assim, eu quero juntar todo mundo que trabalha com planta de forma tradicional, todos os conhecimentos de cura através das plantas. Então, por isso que a gente pensou em raizeiro, em parteira, tem raizeiro e raizeira, tem parteiro também, né? Benzedor, benzedeira, rezadeira, que para a gente aqui no Goiás é diferente, rezador e benzedor, né? Não sei se aí para vocês tem essa diferença, acho que eu já vi que em alguns lugares esse nome utiliza delas também, mas que um evento exclusivo dos raizeiros, parteiras, né? Benzedeiras e pajés, até hoje, pelo menos que eu saiba, eu não sei se já surgiu outro, é o Raízes no Brasil. E a gente procura manter isso, né, justamente para dar a visibilidade para eles, a oportunidade para eles. A noite cultural também são só eles que cantam, sempre tem raizeiro que toca sanfona, que toca viola, que canta, benzedeira que declama poesia, parteira que gosta de cantar, raizeiro que gosta de contar piada, então a noite cultural também é toda deles, né? E às vezes é claro, né? Muito legal quando em algum momento ali algum raizeiro chama alguém para ajudar a tocar uma viola com ele, para fazer um par ali, incrementar, mas ele que está na frente, entendeu? A parte das crianças também, as histórias são contadas a partir da temática ali das plantas medicinais, sempre tem alguma coisa a ver, então o encontro ele é todo pautado nesse conhecimento tradicional. Então, o objetivo é esse, é juntar esse povo bom, né, esses doutores do conhecimento tradicional aí, dar visibilidade à fala deles e desmistificar muita coisa ruim, né, que isso ofende, magoa e faz até com que muitos desistam de permanecer no ofício ou passar esse ofício adiante. Ele não levanta nenhuma bandeira política e nem religiosa. A gente tem esse compromisso com eles. Se alguém quiser ajudar, que ajude, mas a gente não vai falar que é um evento isso, ou de matriz aquilo, ou que é um evento nada. Cada um tem a sua fé, isso é respeitado. Desde a abertura do encontro, o pajé faz uma pagelança, a raizeira evangélica faz uma oração, levanta um clamor, o católico levanta uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma reza, um credo, e assim a gente segue. Tudo com muito respeito, com muita união, e assim a gente vai conduzindo o encontro, né? E, bom, gostaria de convidar agora a dona Maria Luísa, né? É isso mesmo, né, Dani? Maria Luísa, que é do Grito do Cerrado, Grito e Resistência do Cerrado, que foi essa pessoa que a Dani falou muito bem, que inspirou o Grande Encontro Raiz, e que vai agora falar um pouquinho do que é esse evento lá na cidade de Goiás e de como ele funciona, vai compartilhar um pouco da diversidade que esse evento tem. E eu cheguei a ver um vídeo, gostei muito do encontro ali, vendo o material que foi publicado pelo encontro. Então, convido a Dona Maria para fazer a fala e apresentar o encontro. Seja bem-vinda, Dona Maria. Para mim está sendo uma alegria poder partilhar um pouquinho com esse evento sobre o Grito e Resistência no Cerrado, cujo lema é saberes e fazeres dos povos deste chão. E quero parabenizar os idealizadores desse tão importante evento, Encontro dos Encontros da do Grito do Cerrado. Ele é recheado de atividades culturais, né? Então, por exemplo, as escolas trabalham com os alunos o concurso de poemas, poesias sobre o Cerrado, né? E desse trabalho, desse concurso, surgiu um livro que foi assim, escrito pelos alunos, com as poesias dos alunos, com os poemas dos alunos, e esse livro foi distribuído para os alunos que estavam envolvidos no trabalho. Também tem as apresentações culturais, né? Tem também palestras com especialistas em Cerrado, tem também a exposição de fotografias com coisas do Cerrado, né? Das coisas que o Cerrado contém. Contamos também com os contadores de histórias, com os raizeiros que apresentam
os seus ofícios, os seus trabalhos, as benzedeiras, né, que benzem durante todo o evento, né? E a gente tem um grupo de benzedeiras, de raizeiros, de parteiras, né? Parteira só tem uma. Temos também as fiandeiras, que contam suas histórias, né? Através de canto, elas movimentam o tempo todo, elas fiam o tempo todo, né? do encontro. Temos os violeiros que tocam e cantam as músicas raízes durante o encontro. Então, alegra muito o encontro. Temos os catireiros, que apresentam a dança da catira. Tem a exposição de artesanatos, né? De cerâmicas, bordados, trabalhos em madeiras e vários outros artesanatos. Temos também os produtores que expõem os seus produtos e comercializam, né? Produtos da agricultura familiar, né? que eles, no dia, eles trazem para ser comercializados. Tem a distribuição de mudas e sementes das plantas do cerrado, né? Então, durante o ano, a gente coleta essas sementes, né? E planta também as mudas para, no dia do encontro, distribuir entre as pessoas. Temos a degustação de iguarias, né? de iguarias preparados com produtos do cerrado, né? Então tem muita coisa, muitas comes e bebes com plantas do cerrado. Temos também a exposição de remédios produzidos tanto nas comunidades quanto nas farmacinhas, né? E, por último, tem o Prêmio Maria Luísa, que é oferecido às pessoas que contribuem com a preservação do meio ambiente. E, diante de tudo que acabei de expor, a CPT e a Pastoral da Saúde têm a certeza que não há preservação do Cerrado sem considerar os povos do Cerrado. E, por isso, no nosso encontro, o protagonista dele são as pessoas simples que vivem de maneira simples, né? E tiram o sustento de vida da terra. E eles possuem também uma boa convivência com o cerrado. Então, eu quero terminar minha fala aqui com um provérbio chinês. Gente simples fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes e conseguem mudança extraordinária. Luísa, grato pela partilha, né? Dá para ver na sua fala, e depois, quem quiser, dê uma pesquisada aí sobre o encontro, porque realmente é bastante diverso. Mas antes de passar para a Tânia e chamar a segunda rodada, né? A segunda rodada, Dona Maria, Daniela, Tânia e Paulo, para falar do encontro, esses encontros, cada um dos encontros, diante da pandemia, né? E como é que a gente conseguiu lidar diante da pandemia, e como que a alternativa de fazer o encontro virtual surgiu, e desafios desse encontro. Aí 5 minutos para essa Dani. Voltou. Vou falar rápido porque está cortando. Voltou? Dani, me diz uma coisa. É isso aí, a gente está fazendo evento virtual, esses desafios acontecem mesmo. Dani, conta pra gente aí, que o grande encontro raiz, ele aconteceu ano passado mesmo, diante da pandemia, aconteceu de forma virtual. Conta para nós essa história. Qual foram os desafios e as perspectivas, né, que teve de bom que o encontro virtual trouxe, e qual foi o desafio que ele trouxe?
Acho que os primeiros desafios foi a frustração, lidar com a frustração, né, de não poder estar junto, estar se vendo, e, por exemplo, o pessoal que do dia da feira, né, que são raizeiros, são parteiras, né, mas que também fazem seu artesanato, que fizeram várias garrafadas, que desidrataram suas plantas para levar, que fizeram toda uma produção organizada durante meses, né? Eu brinco que o Raiz é que nem carnaval, você nem terminou esse, você já está projetando e planejando e trabalhando para o próximo, né? Então, toda aquela organização tem que ser cancelada. Então, o primeiro desafio, acho que foi como lidar com isso. E o segundo é, de última hora, transformar isso tudo em uma coisa virtual, criar um site, né? Lançar esse site, abastecer esse site, esse canal, conseguir editar coisas antigas, fazer coisas novas, né? E como que a gente fez para poder incluir todos os mestres sem colocar eles em risco? Então, a gente teve a ideia que foi o seguinte, em vez de o nosso voluntário de sempre, né? Ir lá, fazer a filmagem, o outro voluntário captar o som, o outro voluntário ajudar a editar, outro voluntário ir lá fotografar e tal. A gente fez o seguinte, a gente pediu para os parentes, seja uma neta que mora com um benzedor, seja um neto que mora com a raizeira, né? O parente mais próximo ali, seja nora, filho, irmão, quem pudesse colaborar em gravar um vídeo do celular mesmo, né? E a gente dividiu em algumas formas. A gente fez, por exemplo, o Quintal Raízes. Quando vocês entram lá no site, vocês vão ver o que é o Quintal Raízes. Era o raizeiro ou a benzedeira apresentando as plantas que ele tinha no seu quintal e como ele trabalhava com as plantas do seu quintal. Então, ele mostrava a planta que ele tinha, como que ele usava, para que servia. Então, todo mundo começou a conhecer um pouquinho da intimidade ali de cada raizeiro, né, de cada raizeira, conhecendo o seu quintal, de cada parteira, né? E a gente fez também um momento que era das entrevistas, que a gente foi gravando e coletando material, a gente tinha mais de 50 horas só de gravação de áudio, e ainda tem muita coisa que ainda não, algumas coisas que não foram divulgadas, que a gente foi juntando, né, relatos dos outros raízes, algumas experiências, e foi editado e foi lançado, né, essas entrevistas, né, com pajés, com o pessoal do movimento indígena, que não é pajé, mas é da luta, né, e é indígena, e que ajuda a trazer esses pajés, pessoas que estão, raizeiros que estão ali desde o início também, parteiras, filhos de raizeiros que antes, que é um fruto que me anima a continuar com raízes, inclusive, são esses frutos que são o quê? Esses aprendizes, esses filhos que antes tinham um certo medo, que seus pais fossem presos ou desvalorizados, ou continuassem recebendo algum tipo de chacota, e ver durante o evento, durante esses eventos todos que nós estamos aqui falando, a valorização do ofício, né? O reconhecimento, né, desse ofício. Então, eles começam a ter coragem de se revelar também, que também são grandes raizeiros em potencial ali, que tem conhecimento, mas que antes deixava tudo bem caladinho, bem camuflado, e no máximo que usava para ele mesmo dentro de casa. E a partir do momento que vê essa ascensão, esse movimento de valorização, ele começa a criar coragem de se pronunciar, de se assumir como aprendiz de parteira, aprendiz de raizeiro, sucessor do pai, da mãe, da avó, da tia, às vezes da vizinha, né? E aí, isso é muito bom, né? Que a gente vê esse fruto acontecendo. Então, no Raiz do ano passado, a gente teve essas entrevistas dessas pessoas também, essa experiência de vida, esse relato de experiência do evento, né? A gente também lançou um documentário em homenagem e um curta também, em homenagem a raizeiras, parteiras já falecidas, inclusive uma faleceu um pouco antes do evento, né? E então a gente procurou fazer um pouquinho de tudo, né? Para estar aquecendo esse coração aí e manter a gente unido de alguma forma. Então, são mais de 70 vídeos, né, curtas, e um longa, que foi gravado em 2017, no início de 2017, né, que inclusive tem Dona Maria Chefe, foi uma querida, que se hoje em dia eu tomo banho,
de ervas, é graças a ela que me fez acreditar e valorizar a importância desse banho. E a gente tem um documentário sobre ela lá, então a gente foi fazendo isso, a gente tentou carregar, ainda precisa de pôr muito mais coisa lá, fotos das edições anteriores, né? E a gente sempre tem uma planta tema, né? Que no primeiro ano foi o velame branco, pensando assim, a gente perguntava para todos os raizeiros antes do evento, né? Foi feita uma entrevista, e a gente perguntava, qual que é a planta do cerrado, né, que você já teve muito acesso, hoje em dia você não encontra mais, e que é muito importante para as garrafadas? Era muito engraçado, você perguntava para a raizeira de uma ponta de Goiás, da outra ponta de Goiás, do centro de Goiás, e o velame branco foi unânime, assim, para a maioria, que era uma planta que era extinta. E realmente ela está na lista das seriamente ameaçadas, né, de extinção. Então, o primeiro ano foi o velame branco, falando dessa questão do desaparecimento da planta por desmatamento, queimada, né, assoreamento, várias coisas assim. No segundo ano foi o Barbatimão, ressaltando a questão da educação ambiental, do manejo sustentável, da forma correta de tirar a planta para você não matar, para que a planta permaneça, né? No terceiro ano foi o Buriti, que foi o ano daquele fogo terrível na Chapada, né? Que o buriti ele não é ameaçado de extinção, mas a vereda, que é uma fitofisionomia do cerrado, é ameaçada, sim, pela monocultura depravada que nosso país, principalmente aqui o cerrado, né, é assolado, né? Então, foi o buriti nesse ano, e também para falar da importância dele, que ela hoje em dia está até no livro das PANCs, Plantas Alimentícias Não Convencionais, um termo novo aí criado, né? Então, para valorização dessa planta, que, como diz os craôs aqui, o pajé craô contou para a gente perguntou se ele conhecia o buriti, ele disse que não, e na hora que eu mostrei a foto, ele levantou o olho, primeira planta que Papã plantou, Papã é Deus para ele, né, primeira planta, aí ele contou toda a história de Papã e o buriti, né, na língua deles, agora eu não lembro o nome do buriti, foi muito interessante, muito rico. Então, aí depois, no quarto ano, né, presencial, foi a Copaíba, né, para falar da questão, assim, do uso madeireiro, da degradação dela, do uso, assim, indiscriminado e do modismo, né, para alertar sobre essa questão do modismo, que quando aparece num programa de televisão aí numa rede nacional, se você falar hoje da planta, amanhã você vai em tudo quanto é ervaria, você vai em tudo quanto é mercado, tá todo mundo louco, desesperado atrás daquela planta, nem é para um mal que ela poderia usar, mas ela quer usar porque apareceu no programa tal. Então, essa banalização e esse cuidado, porque nem tudo que é natural, se não fizer bem, mal também não faz, isso é mentira. Pode fazer mal, sim, né? Então, para falar sobre esses cuidados, para tirar essa história de, é natural, se não fizer bem, mal também não faz. Isso não é verdade. Então, cada ano, junto com aquela planta, né, a gente ressalta certos temas, né? Também certas coisas que precisam ser faladas e discutidas. E nesse último ano aí virtual, né, que era o nosso Jatobá, né, para falar do quanto o cerrado é vasto, como o Jatobá, que a gente usa do chão à última ponta da folha, né, como remédio ali, né, o fruto, e ele não é só remédio, ele é remédio, ele é alimento, ele é conservante de xarope, ele é afrodisíaco, ele é, enfim, né, é uma infinidade de coisas que a fauna que enriquece, é uma fauna muito rica, né? O jatobá, ele não, representando todo o cerrado, e ele é lindo, é ornamental, né? Então, assim, cada ano a gente procurou tentar usar uma planta símbolo eleita pelos próprios raizeiros, né? A gente fazia a pergunta, a planta que ganhava era a planta do ano, né? E nesse ano virtual, acho que a gente não conseguiu ressaltar tanta importância quanto no encontro presencial, né? Que a gente faz oficinas em torno daquela planta, né? A camiseta, né? Que a gente gosta de passear com ela, como eu estou usando aqui, para a gente é um orgulho usar e falar daquela planta e daquele encontro. Então, assim, ficou um gostinho de quero mais, e, poxa, faltou alguma coisa, lógico, além do abraço, né? Que a gente nem se fala da falta desse abraço. Então, assim, foi um encontro que não deu para fazer tudo que a gente faz em um encontro presencial, mas foi um foguinho ali que ficou aceso nos nossos corações, e o material, o mais importante, o material está lá, é disponível, é de graça,
E a gente fez de coração, claro, tem um vídeo ou outro que talvez a imagem fique um pouquinho ofuscada, outros já está em qualidade bem legal, mas o importante é o que está ali, por trás das câmeras. É o que a gente quer valorizar, é o que a gente quer ressaltar, é o que a gente quer salvaguardar e o que a gente quer difundir. Gostaria de perguntar para a dona Maria Luísa, antes de passar para a Paula, que está verificando aí. Dona Maria Luísa, o encontro Grito, né, do Cerrado, ele, como é que está? Diante da pandemia, ele aconteceu, ele não aconteceu, tem alguma proposta de ser virtual? Como que a senhora lida com essa, né, com essa novo jeito de se encontrar e de fazer encontro no mundo virtual? Né, a senhora que já tem uma idade, é uma moça, né, de 17 anos. Conta a história para nós aí. Olha, para nós foi um desafio muito grande a questão da pandemia. Ela nos trouxe muitas dificuldades, né? Primeiro, essa questão presencial. Por exemplo, a CPT, ela faz um trabalho de orientação aos camponeses, né? De construção de como chama aquele, proteção para a horta, como que é? Esqueci o nome. Então, eles trabalham muito com os camponeses e de forma presencial, né? E ficou um pouco limitado, mas a CPT não deixou de realizar o trabalho. Agora, nós tivemos assim, muita dificuldade, a Pastoral da Saúde, né, teve muita dificuldade, porque em relação, por exemplo, à economia dos camponeses, né? Então, eles perderam muito essa questão da economia, de venda, né, por causa da pandemia. E tivemos, no início, nós ficamos sem realizar o trabalho da Pastoral da Saúde. Aí nós procuramos o quê? Nós não poderíamos ir no local, porque a gente tem um trabalho de ir mensalmente nas comunidades, né? São várias comunidades assistidas, então a gente vai e realiza um trabalho, por exemplo, nós temos alguns eixos de trabalho, que é alimentação melhorada, plantas medicinais, meio ambiente, políticas públicas, e um trabalho também com os raizeiros e benzedeiras, né? E nós não podemos fazer isso pessoalmente, né? Então, depois a gente descobriu uma forma, né, de enviar, né, para as comunidades as orientações sobre o Covid-19, né? E depois a gente criou até um protocolo, né? Um protocolo para o Covid, né? E esse protocolo foi trabalhado assim, em todas as comunidades. Depois, aí descobrimos também, a gente tinha dificuldades, porque tem pessoas que não sabem ler, né? Então, tem essa dificuldade. Aí nós tivemos a ideia da questão virtual, mas nem todas as comunidades têm internet, né? Poucas comunidades têm internet. Aí, mas nós começamos a fazer as lives e pequenos vídeos orientando, né, os grupos em relação, por exemplo, sobre o Covid. Então, a questão da boa alimentação, dos alimentos que eles teriam que ingerir, as plantas que eles deveriam usar
durante o Covid, para evitar, né, evitar contrair o Covid. E também as orientações que a Organização Mundial de Saúde e as secretarias de saúde oferecem, né, que é a questão da máscara, da aproximação, né, do álcool gel, da lavagem das mãos com sabão. Então, a gente passou a passar, né, para esses grupos orientações, né, e também para os agricultores familiares. Foi isso o nosso caminhar. Grato, Ana Maria. A gente viu que era necessário fazer e temos uns ganhos aí, né? Nós tivemos que trabalhar, né, de pensar, estudar, e a equipe boa, tem um voluntariado muito bacana, que vem contribuindo desde sempre com os encontros todos, nesses 5 encontros, agora no virtual não foi diferente. Então a gente teve a oportunidade de fazer alguns vídeos, né, com alguns protagonistas. O pessoal foi a campo, conversar com eles, fazer esses vídeos. Alguns a gente articulou, aí participou direto, quem tinha acesso a alguma internet ali próximo, com todos aqueles cuidados, né? E o fato é que está tendo um material muito, muito legal, assim, que vai ficar registrado. Quando a Daniela fala que tem uma porção de vídeos assim, nós agora vamos ter também, Daniela, vamos ter mais vídeos, porque vai ficar tudo gravado, Fernando. Vai dar um trabalho depois, assim, para dar uma certa, né, para dar uma editada, isso a gente sabe que dá um trabalho. Nós temos um grande material já dos encontros anteriores, tem um trabalho para fazer, está meio bruto ainda, muita coisa bruta. O Fernando já deu uma trabalhadinha. Nesse encontro a gente já tem alguns vídeos que a gente postou aqui, acho que hoje, se não der, né, Fernando, mas quem sabe à noite, hoje, na Cultural, a gente coloca, mas se der ainda hoje, a gente podia talvez até fechar hoje com esse vídeo, né, que as pessoas podem ver esse vídeo do terceiro e do quarto encontro, que você acabou de dar uma organizadazinha aí. Mas é isso, assim, foi essa dinâmica, e a gente conta ainda muito com a internet já ajuda muito, a gente não pode estar só falando mal, que ela tem hora que realmente ela dá motivo para a gente se chatear, mas é isso, né? Hoje aqui a gente viu como foi, assim, o início e tal, mas assim, estamos aprendendo, e esse é um instrumento novo, que a gente usando bem, como toda tecnologia, nos serve, né? Mas não vai substituir o presencial de jeito nenhum. A gente quer fazer presencial e sabemos da magia que é fazer. Eu acho que era isso, meu amigo. Acho que se você quiser complementar mais uma coisa, eu sei que você foi uma pessoa assim que trabalhou muito. Eu ainda não decorei o nome de seus 2 colegas aí do Centro-Oeste, mas é lá no centro do Brasil, mas totalmente conectado aqui com a gente, né? Trazer também a articulação das companheiras aí, desses 3 grandes encontros. Eu fiquei assim, maravilhado. Ano passado a gente já participou aí com a Daniela do encontro pela vida. A Silva Neto também esteve presente, não foi, Fernando? Você, eu e a Silva Neto, que é lá da Agrodóia, em cima da Chapada do Araripe. Foi uma excelente participação. Nós estamos tecendo as coisas, isso está sendo de uma riqueza enorme, né? E a gente entender que não estamos sozinhos. A gente já sabia que não estava, mas o processo está se possibilitando a gente se redescobrir. Essa participação de várias pessoas do Brasil todinho aqui ajuda a gente também conhecer os outros processos e fazer essa sintonia, né? Isso é importante demais. A gente criando uma rede de fortalecimento mútuo. E o que é principal, eu acho que se tem uma frase que ocorreu, Fernando, nesses dias, muitas coisas, muitas citações muito interessantes lá nas redes de encontro, Daniela, Tânia, Fernando, Maria Luísa, o Ellenberg deu uma saída, entrou e saiu de novo, mas são tudo figuras que estão dentro desse processo, e quem entra não volta mais, porque enxerga, esse é o caminho, apesar de todas as tentações que tem na caminhada da gente, mas quando a gente pisa o pé aqui dentro, minha gente, tem tantas situações que a gente já viveu no Encontro de Saberes da Caatinga, assim, de debates acirrados e tal, mas tudo isso a gente acolhe porque entende que é aqui que as pessoas vêm para procurar esse caminho, procurar esse amparo, esse acolhimento, que às vezes não se encontra em outros cantos. Valeu, minha gente. Forte abraço. Grato.
Paulo. Bom, sobre o nome é Aurilene Leôncio, as pessoas estão me ajudando aqui bastante aqui. Mas, bom, uma coisa que é interessante nisso que Paulo acabou de falar, e Daniela até reforçando assim, a gente tem horas de gravação de áudio, porque as rodadas é feita com gravador, é muito material, o desafio é o depois. A gente tem bastante fotografia, bastante vídeo também, o desafio depois. Agora, nessa nova dinâmica, a gente está tentando fazer, por exemplo, todos os vídeos. Esse vídeo que está acontecendo agora, tem pessoas que estão assistindo, tá fazendo o recorte das falas e colocando lá no Instagram. Então, está sendo um pouco mais simultâneo, claro que, né? E a gente está aprendendo e está ficando bastante interessante. E eu acho que essa situação virtual ela sempre vai estar presente. Mesmo que tenha o físico, que é o que a gente gosta mais, mas a divulgação, o registro, a memória desse momento, né, ela é importante. Dar voz a essas pessoas que, em geral, não têm voz, né, e tudo começou no verbo, eu já dizia aí, né, os registros bíblicos, tudo começou no verbo, então o verbo tem uma importância significativa, dar a voz para quem precisa de ter voz, para quem tem um conteúdo, para quem tem algo para ensinar, para quem tem algo para compartilhar. Então é isso que a gente está fazendo aqui nesse espaço, inclusive agora, nesse momento. Bom, a gente Fernando, já você me vai dá cantar. 30 segundos aqui, só a Jane trouxe mais umas anotações, rapidinho, 30 segundos. Márcio Arisson, acho que é Márcio Arisson, fala que a Chapada é encantadora, terrível ver as queimadas, né? Então tem uma denúncia aqui nessa, né? Preocupação da gente com as queimadas em todos os biomas brasileiros. Foi o tempo que mais se viu queimada. Enquanto as mudanças climáticas estão aí, nós estamos vivendo um momento de muita preocupação com as queimadas. Valeu, Márcio aí. Tica de Neri, são muitas energias, mesmo que de forma virtual. Cristina Lopes, experiências inspiradoras do bem viver. Maria Lúcia, espetacular, tão enriquecedora, que o momento está passando rápido. Estou encantada. Natália fala que quais as datas, novamente pergunta as datas de realização dos eventos aqui citados. Fiquem atentos, minha gente, que isso vai ser circulado pela internet. Procura por esses nomes aí, pelo menos saber da Caatinga, né, Fernando? Esse ano a gente deu uma reforçada boa nas redes sociais. Quem botar Saberes da Caatinga já vai encontrar muita coisa no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? E para fechar aqui, o Valdemar Correia disse que, bom, lindo demais. E o Becquiot também disse, nossa, esse conhecimento oral é uma preciosidade. Valeu, Fernando. Era para também valorizar essas interações que a gente precisa fazer com as pessoas que estão assistindo, que esses são aqueles que a gente precisa falar mais ainda, com tanta respeito e tanta seriedade, para que a gente vá cada vez mais engrossando esse cordão de pessoas que entendem e seguem essa caminhada do bem viver. Valeu. Valeu, meu irmão. Lembrando que no chat dessa live tem a inscrição e cada inscrição vai ter um certificado. Então a gente já falou o seguinte, já são 5h23, né? A gente já está passando nosso horário. A gente já falou o seguinte, a gente vai fechar, né, com a fala de cada um, e aí bota o vídeo e encerra com o vídeo. Pode ser, Paulo? O vídeo é uns 10 minutos. Eu não sei se o Juarez ele está ali, a gente poderia... Até a poesia, vamos chamar ele... E aí fechou com vídeo, né? Poesia e vídeo, pode ser? Isso, depois da fala de fechamento de cada um. Imagino que você já fez a sua, né? Essas considerações finais. Sim, claro, estou satisfeito. Está satisfeito? Dani e Maria Luísa, suas considerações finais, né, para a gente já ter uma poesia aí e ver um pouquinho desse momento que foi o encontro Troca de Saberes, o quarto encontro Troca de Saberes. Fernando, só aceita a dona Maria Luísa aí, que ela mandou uma mensagem aqui falando que ela caiu porque a bateria acabou, mas ela está tentando entrar de novo, tá? Enquanto ela vai entrando, então, eu estou numa situação semelhante, falta só 5 minutos aqui, 5%, vou pedir aqui. Nós estamos atentos aqui, Daniela, se ela entrar aqui, o pedido dela, estamos atentos para recebê-la. Ela escreveu aqui que estava tentando entrar, mas enfim. Beleza. Então, deixa eu tentar ver se eu lembro as perguntas, se eu esquecer de alguma, vocês me lembram, né? Perguntar sobre a questão dos mais novos, né, da interação dos mais novos, né? Como que se dá isso no Raízes? De algumas formas. Uma delas é, quando o raizeiro, ou a parteira, ou o pajé, seja lá, qual dos mestres vai vir, a gente sempre pede que ele traga um acompanhante mais jovem. Por quê? É justamente para estimular aquele acompanhante que vai estar o tempo inteiro do lado dele a estar aprendendo, a ver a valorização dele no encontro,
ou dela, né? E animar de continuar aquele ofício, ver o quanto é importante, o quanto as pessoas procuram, o quanto vem gente de longe. Inclusive, no Raiz vem gente não só local, vem gente até de outros países mesmo, né? Então, apesar de ter sido um encontro pensado ali para juntar aqueles saberes locais, mas desde o primeiro já não foi, ele já virou internacional desde o primeiro, assim, sem a gente ter planejado que isso fosse acontecer. Então, primeiramente é isso, convidar ele para trazer um acompanhante que, além de estar ajudando, de estar auxiliando ali seu pai, ou sua mãe, ou seu tio, ou sua avó, ele vai estar aprendendo. Então, já é uma forma dele estar ouvindo ali, ele já ir absorvendo e já, né, e a gente, sempre que a gente chama aquele mestre, a gente sempre proporciona para ele e para o acompanhante a passagem, a estadia, a alimentação, né, para poder estar tudo garantido, desde a saída da casa dele até o retorno, né, com o seu acompanhante. Então, a primeira forma que a gente pensa de fazer os mais novos estarem juntos é essa. Outra forma é fazendo convite às escolas, né, a estarem junto. A gente não conseguiu fazer uma coisa tão bonita quanto tem no Grito, que é envolver as escolas mesmo, ter redação, ter concurso, igual tem no Grito. A gente ainda não conseguiu se articular tão bem assim, mas temos sonhos. Outra coisa também é a valorização do trabalho voluntário local. Então, os voluntários são pessoas que estão envolvidas ali com a comunidade, que já tenha participado pelo menos de duas edições anteriores, e para poder entender como é que funciona tudo ali, né, sem muito estranhamento, e poder estar colaborando e estar aprendendo. Então, a gente tenta tratar muito bem também esses turistas, essas pessoas que vêm, esses mais jovens, que são os aprendizes, né? São os raizeiros, as parteiras, as benzedeiras, as comadres, que é as doula, né, do futuro. Então, a gente tem que tratar bem, acolher bem essa moçada, né? E eu também, né, sou aprendiz, porque senão vai morrer o conhecimento, se a gente achar que vai só chamar os idosos e esquecer dos mais novos. Os mais novos são chamados para estar junto, porque são as pessoas que vão continuar exercendo esse ofício aí no futuro, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei que a hora que ele falou. Outra forma de estar também preservando essa memória e estar passando para os mais novos são justamente as gravações. E por isso que a gente disponibiliza tudo de forma gratuita. Perguntaram também sobre site, né, como encontrar. Então, o Raiz, ele tem um site, eu vi que já foi colocado aí, www.encontroraizes.com.br. Então, você vai ver um monte de coisa, tem publicação, tem um livro para baixar em PDF, né? A gente pede só para citar a fonte, cada livro fala do raizeiro do que participou do primeiro encontro, uma receita dele, o benzedor ensina algum benzimento também. Então, dentro de cada fala ali tem um monte de aprendizado. No final, a gente fez um mini memento fitoterápico ali de 5 plantas, as mais utilizadas em comum entre eles, enfim, né? Que foi feito dentro de um projeto junto com o NB. Perguntar também sobre a interação da academia, né? A academia, a gente tem alguns profissionais, como, por exemplo, a professora Renata, que é doutora em botânica, era professora convidada da UNB na época que a gente conheceu ela, e ela começou a ajudar desde o segundo encontro. No primeiro encontro teve a professora Mieco, que era da UNB, né? Que me convidou para fazer parte do projeto que o Raiz aconteceu dentro. Inclusive, o primeiro encontro, se você procurar na internet, nem chama Raízes, ele é Encontro de Raizeiros e Pajés na Chapada. Aí uma parteira me falou assim, depois, durante o evento, esse nome está muito masculino, eu queria nosso nome na camiseta, que é raizeira, né? Que é benzedeira, quer dizer, parteira também que ela é, né? Aí eu falei, tá certíssima. Então, a partir do segundo encontro, não era mais encontro de raizeiros e pajés, era Raízes, grande encontro de raizeiros, parteiras, benzedeiras e pajés. Né? Dani, então, a gente tá com o tempo corrido. Se você puder já... Eu acho que eu respondi tudo já também, não já? Acho que era isso. Só terminando rapidinho da academia, então, assim, academia a gente tem um pezinho, assim, meio... Ao mesmo tempo que a gente agradece a ajuda e tudo, a gente tem um pezinho atrás, que a gente tem alguns traumas, até uma denúncia que eu acho que eu tenho que fazer aqui, Fernando, não posso deixar de falar, mesmo tempo estando estourado,
que a gente vê acontecer diariamente, que é o pessoal de academia ir lá sugar até a última gotinha da seiva que ele pode da parteira, da raizeira, da benzedeira, depois ele dá as costas, publica seus artigos, sua tese, seu mestrado, e nunca mais nem sequer retorna para dar uma cópia para aquele mestre que tirou horas do seu dia, deixou de cuidar do chiqueiro, deixou de plantar uma planta, deixou de fazer uma rapadura, deixou de plantar alguma coisa para ficar atendendo aquele estudante não se dá o mínimo respeito de ir lá devolver para a comunidade, devolver para a família, devolver para o próprio mestre o que ele aprendeu. Se ele grava um vídeo, ele nunca volta lá nem para dar uma cópia, para mandar um link, sei lá. Então, isso é uma coisa que eu acho que a academia tem que respeitar mais. Vai lá, pega um monte de anotação, publica o livro, não agradece, então, no máximo, dá uma notinha de agradecimento, uma frase lá no agradecimento, e não coloca a autoria daquele mestre, porque ele que ensinou, ele é o autor daquele conhecimento, daquela planta. Então, eu chamo a atenção dos acadêmicos aí, né, da academia como um todo, não só dos estudantes, mas principalmente dos doutores, pós-doutores, dos mestres, para real valorização, não é só sugar, é para real valorização desses mestres. Fechou. E minha bateria vai acabar. Paulo, grato, Dani, pelas falas, gratidão, Maria Luísa. Então, tem a fala de fechamento da Dona Maria. Isso, ela voltou. Dona Maria, faz a fala de fechamento daquele jeito, assim, bem objetivo, que a gente está com o tempo bem estouradinho. Tá bom. Qual foi a pergunta? Eu não me lembro. Eu acho que era quando se vai ter o próximo ano, né? E acho que era essa. Nós já estamos preparando o encontro para o próximo ano. E ele acontece em setembro, dia 11 de setembro, que é o Dia do Cerrado, Dia Internacional do Cerrado. Tá? A gente está com muita esperança que a gente vai realizar esse encontro. Então, é isso. E quanto alguém perguntou sobre a questão religiosa, porque apesar de ser a diocese que promove, nós não temos nenhuma restrição em relação à religião, participam todas as religiões, né? Nós não temos essa distinção. Sabe? Então, saúde é para todos, cerrado é para todos. Então, não vejo nenhuma preocupação nesse sentido. Bom? Isso, essas considerações finais. Eu espero que nós possamos participar do sexto encontro, e que vocês também poderão participar do grito e resistência no Cerrado no mês de setembro. Ok, muito obrigado, dona Maria Luísa, pela participação. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Paulo, por estar aí com a gente, aí, somando e fazendo esse evento acontecer. Muito obrigado, Tânia, pela participação, Allenberg. E a gente vai fechar, então, eu estou sem câmera aqui por causa da minha bateria, a gente vai fechar, então, com uma poesia, mas estou escutando direitinho, com a poesia de Juarez e um videozinho contando um pedacinho de nossa história do Encontro de Saberes aí na Caatinga, ok? Juarez, é com você. O áudio, Juarez. Eita, Juarez, tá desligado o áudio. Agora? Agora sim, né, Paulo? Agora sim. Tá. Então o nome da poesia é Sertão de Lá, para o povo sertanejo. Eu disse, sertão de lá é assim, é acordar bem cedinho, escutando a melodia do cantar de um passarinho, é ser forte e ter conduta, nunca se esquivar da luta e seguir o seu caminho. Sertão de lá é assim, é ter fé e devoção, é reunir a família na hora da oração, fazer prece para chover e depois agradecer a chuva que cai no chão. Sertão de lá é assim,
é trabalhar desde moço, é correr atrás de boi, montar cavalo em osso, ouvir o cantar de um galo e seguir o seu embalo sem de nada ter sombroço. Sertão de lá é assim, é plantar, depois colher, é ouvir a voz de um vaqueiro quando ele vai recolher o gado para o curral, num bonito ritual em cada anoitecer. Sertão de lá é assim, é seguir a procissão, em festa de padroeiro, romaria ou missão, seguir o seu itinerário e procurar um vigário para fazer sua confissão. Sertão de lá é assim, é dançar numa latada, é ouvir Luiz Gonzaga na sanfona bem tocada, é sentar lá no terreiro, escutando violeiro e poesia declamada. Sertão de lá é assim, é ter fé e acreditar nos doutores que prometem não deixar nada faltar, prometem de prontidão, mas depois da eleição, finge de nada lembrar. Sertão de lá é assim, é ter caráter e postura, é respeitar os amigos e a toda criatura, é viver em união, é defender seu torrão e valorizar a cultura. Viva a nossa cultura, fiquem todos com Deus, obrigado pelo convite e uma abençoada semana para todos. Valeu, até o próximo, se Deus quiser. Valeu, Juarez. Valeu. Parabéns. Valeu. Quem chega aqui, nesse espaço, não chega por acaso. E quem retorna, retorna porque sabe que deixou algum saber que era necessário compartilhar com nós. E voltou para compartilhar, para vivenciar. Isso sim nos torna povos fortes. Isso sim nos torna irmãos e irmãs de fato. Quando verdadeiramente compreendemos nossa missão no caminho. Mudou. Tá pro próximo. Mudou. Passa para o próximo. Toda a utilidade. Então é só esse. E vai ser nessa direção, daqui para lá. Mudou. Passa o próximo. Eu sou Thay. Eu faço parte da nação Cariri, do estado da Paraíba. E estar aqui nesse encontro de saberes da Caatinga é uma grande oportunidade para reafirmar a força ancestral do nosso povo. É uma oportunidade também de compartilhar saberes, informações preciosas do novo tempo, da nova era, e poder trazer a força indígena, feminina, para esse espaço tem sido algo extremamente gratificante. E salva a força do povo indígena, do povo ancestral, que tem uma sabedoria firmada há muito tempo e que tem sofrido muito também com a colonização do nosso corpo, com a colonização de nossas práticas, com a demonização dos nossa maneira de ver o mundo. E mesmo assim a gente segue forte, a gente segue firme, a gente segue derrubando barreiras e criando pontes. E esse encontro foi uma oportunidade para reafirmar a força com meus parentes que estão aqui, os Funiô, os Aticum, os Cariri aqui do Ceará. E chamar mais força ainda para essa batalha, porque quando a gente vê que tem vários anciões aqui, né, compartilhando seus saberes, seus fazeres, suas práticas, suas maneiras de conceber o mundo, dá muita coragem para a gente acreditar, né, nesse novo mundo.
Um remédio para nós. Porque é uma época que a gente faz um remédio para a Oi, meu nome é Juliana. Eu vim do litoral do Paraná. Estou gestando meu último mês já. E ter vindo aqui para o encontro foi muito bom, tive muitos aprendizados. Conheci muitas parteiras, benzedeiras e eu tenho certeza que eu vou sair daqui me sentindo muito mais preparada para o meu parto e abençoada. Foi incrível estar aqui, sim, conhecer essas senhoras, né? Eu vim pra cá com uma ideia do parto e saio daqui com uma outra ideia, né? Desmistificado, assim, uma coisa muito mais natural, né? E tô feliz, me sinto preparada, confiante, segura. Quando eu vim pra cá eu tava com um pouco de medo, né? Ansiosa. E ótima experiência. Espero vir nos próximos anos também, trazer minha neném junto. Um lugar de muita bênção mesmo. Camomila também, ela tem as mesmas que conhece, tem as mesmas propriedades assim da camomila. Tá vendo que ele tá enchendo, ó? Vai enchendo de água. Ó, aqui, ó, como ele já tá cheio aqui, ó. Essa aguinha aqui você pega e bota em cima do ferimento. A semente pode fazer você mesmo beneficiar ele, né? Fazer o seu chocolate amargo. Essencialmente chocolate puro é amargo. Doce ele é porque botaram gordura hidrogenada, açúcar e uma série de porcarias do jeito que a gente come ele hoje. Então é importante entender também isso. Abacate em guatemalteco significa testículo. Meu nome é Rosa Alencar, moro em Juazeiro do Norte, trabalho com produtos naturais. Esse é o segundo evento que eu participo. Estou muito feliz. Rainha, rainha, Jurema, Jurema. Manacá, Jurema forte, pedra bonita e carpou. Nas terras Cariri. O povo que habitava aqui era o povo Cariri. Então, depois é que a federação veio dividir isso aqui para o Pernambuco, do lado de lá, o Ceará para o lado de cá, a Paraíba para ali e o Piauí para cá. Então, nós não estamos nem no Pernambuco, nem na Paraíba, nós estamos no território Cariri. Então, o Cariri, eu digo que o Cariri é um estado de espírito onde o vento só canta. Vai fazer chover, lavar a terra maltratada. Sem teu amor não sobra nada, a gota d'água pra viver. E fico indo em oficinas. É? E é legal? Aham. O que você faz? Conta uma coisa que você fez que foi legal. Eu fico subindo minha árvore. E oficinas? Qual oficina que foi legal? Não sei, todas. Todas? Mas quais? Também fiz uma de pintura lá na escola. As pinturas? Uhum. Foi legal a pintura? A tinta era de terra e de barro. Porque só a prática que a gente consegue. A prática leva à perfeição realmente. E isso é uma ótima caminhada.
Grava. Olá, meu nome é Manuele, faço parte da comissão da alimentação e a gente veio esse ano com uma proposta de uma alimentação mais saudável, né? Ainda temos muitas dificuldades com encontrar alimentos que não tenham nenhum agrotóxico e que seja totalmente natural. Ainda temos essa dificuldade, porém a gente tentou fazer o melhor possível, né? Trazendo cozinheiras e ajudantes da região, aqui da comunidade, né? Para movimentar também a economia da comunidade, mas também pensando na alimentação mais saudável. Município de Exu, Pernambuco, que coisa boa. É como Elmo falou, trocas de experiência. Vocês vêm aqui valorizar mais os nossos costumes e nós aprendemos com vocês também. Filão, pisa essa pimenta, faz o teu molho, traz o teu gosto pra Jesus no coração. É pimenta, gente, vamos trocar a pimenta. O evento pra mim foi maravilhoso, de ensinamento, de entendimento, de compreensão, com muito amor. O que a senhora leva para casa? Eu levo para casa a recordação dos meus colegas, a vontade de se reunir de novo e o desejo de trabalhar pelo meu irmão. Aqui dá para todo mundo, só chegar. Noite de festa para o povo daqui, celebrando a cultura que não deixa de existir. Na vida do povo que segue na lida diária, lutando contra a seca em situação precária. E ainda assim nunca deixa de sorrir, e com cada pedrinha um colosso.